você pega os últimos 30 dias, a área total de algodão em seca nos Estados Unidos salta de 3%, que é praticamente zero, uma safra ok, para 30%. Atenção especial para a safra antiga. Se tem alguma coisa aí no barracão que ainda não foi vendida, algum fundo de safra, mesmo que a qualidade seja mais baixa, eu sugiro que liquide. Mas qualquer que seja o impacto, eu concordo contigo. A gente não deve ver Nova York reagindo de sopetão e tendo grandes volatilidades para cima ou para baixo. Enquanto isso não se definir, a gente vai continuar com incerteza. E é o que a gente sempre diz aqui, Alisson, a incerteza nesse momento ela é pior do que notícia ruim. Muito bem. Peri, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, Erickson. Agora sim, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando juntos. Vamos lá. Bom, Peri, é um momento para a gente entender. A gente está a mais de 90%, né, da colheita nas principais regiões. No entanto, a comercialização aí segue lenta, né? Tem até parte da safra passada ainda sendo comercializada. Enfim, que momento é esse que estamos passando nesse mercado interno do algodão, Peri? É verdade, Alisson. É um momento que você combina baixa volatilidade, baixa demanda e preços no que a gente entende que sejam o piso, né? Salvo alguma tragédia muito grande, nós esperamos que as políticas de preço mínimo do mundo, inclusive dos Estados Unidos, tornem muito improvável que os preços caiam abaixo de 65, 64 centavos. Os produtores sentem que não tem pressa para fazer negócio nesses patamares e arrastam o pé na hora de fazerem os seus negócios. Muitos dos negócios que foram feitos na modalidade on-call, então eles ainda têm que ser fixados, mas a volatilidade baixa de Nova York de 12 meses para cá, não precisa nem ser desses últimos dias, tem feito com que eles tenham esperado para fixar os contratos que já foram vendidos ou não vendo os contratos que teriam vendido normalmente nessa parte do ano. Atenção especial para a safra antiga, já virou safra antiga a partir de 1º de setembro. Então, é normal que haja um desconto conforme o produto for vender. Então, se tem alguma coisa aí no barracão que ainda não foi vendida, algum fundo de safra, mesmo que a qualidade seja mais baixa, eu sugiro que liquide e que não fique esperando muito mais. Agora, essa safra nova que está entrando com notícias muito boas, Erickson, a gente não pode reclamar. Bom, vamos às notícias boas. A gente teve uma produtividade muito boa, né? A gente sempre comenta, pessoal, agronegócio é uma balança entre produção e produtividade. E às vezes alcançar as médias de acordo com a escala é uma estratégia que traz eficiência. O produtor tem que ter isso sempre em mente. As volatilidades, elas vão acontecendo. Por isso, você avaliar o seu momento de venda, você avaliar principalmente essa questão escala e realizar as médias nos preços. Essa é uma estratégia que separa ali os produtores de sucesso daqueles que de repente vão derrapando no meio do caminho. Acho que o algodão esse ano mostrou muito bem esse fator, né? Essa balança de sucesso entre fazer médias e manter boas escalas. Acho que nesse ponto final de safra é essa a lição que fica para o pessoal. De estresse, né? Então a gente coloca na planilha o que acontece se eu produzir 2% a menos, 5% a menos, vender 5% melhor. A produtividade é o que tem de mais importante. A produtividade, nós já gastamos aquilo, né? Então no algodão principalmente, você não tem uma adubação para média produtividade e outra para alta produtividade. Um custo de produção de baixa tecnologia, média tecnologia, alta tecnologia, como você tem no milho. O algodão é como Fórmula 1, você tem o melhor adubação, o melhor piloto, né? O engenheiro agrônomo, você tem a melhor terra para atingir a maior produtividade. E esse é um ano que realmente as produtividades estão respondendo. Conversei agora há pouco com um produtor do norte, ali, do Mato Grosso, Campos de Julho, e ele me dizia em 300 mais de 330 arrobas. 330 arrobas no sequeiro, há 10 anos a gente olhava para isso em algodão irrigado. Então, realmente, é um ano bom, é um ano que vai fazer
provavelmente com que a produção brasileira seja revisada para cima amanhã, e amanhã, que é dia de USDA, a gente vai estar olhando com lupa, Erickson, quais são os números que vão vir e como que isso vai impactar Nova York e o mercado aqui dentro também. Eu ia chegar nessa pergunta para você, Peri. A gente olha lá para os Estados Unidos, esses números aí. Nossas últimas entrevistas, a gente teve um horário especial também. E deve vir uma safra também importante, interessante dos Estados Unidos, né? Teve os percalços ali para essa safra, mas acho que no frigir dos ovos também precisamos entender exatamente por esse ponto, né, que estamos comentando aqui desde o começo da entrevista. A gente ainda tem safra antiga rolando aqui no Brasil e agora a gente tem que escoar a safra nova. Dependendo do que vier lá dos Estados Unidos, o que o produtor rural aqui do Brasil vai ter que colocar mais ali na sua estratégia de vendas. O que a gente espera amanhã é o começo de uma história que a gente não sabe como vai terminar. Então, os prospectos de clima da safra americana estavam muito ruins no começo da safra, se tornaram menos piores ao longo e nesse momento eles pioraram. Então, quando você pega os últimos 30 dias, a área total de algodão em seca nos Estados Unidos salta de 3%, que é praticamente zero, uma safra ok, para 30%. Então, nesse momento, a gente está com 30% do algodão dos Estados Unidos com algum tipo de seca. O interessante é que esse ano, ao contrário do que acontece na maioria dos anos, a maior parte dessa seca, ela não está no Texas, apesar de também estar no Texas. Ela está nos estados que vão descendo o rio Mississippi. Então, você tem isso na Louisiana, você tem em Arkansas, você tem no próprio Mississippi. Então, esses estados, apesar de plantarem juntos um quinto, 20% do Texas, são importantes e estão sofrendo uma seca maior. Texas também está sofrendo. O nível a gente chama de estágio da lavoura, como que eles estão percebendo isso nesse momento, né? Então, a lavoura nos Estados Unidos ela está quase que inteira colocando os capulhos nesse momento e em menos da metade já está abrindo um ou outro capulho. Então, o produtor sabe disso. Isso daí, para mim, equivale a mais ou menos a floração para colocar canivetinho na soja. É um momento super delicado, super importante, que não pode faltar água. Isso não foi refletido ainda nas condições de lavoura, crop conditions. Então, as condições de lavoura pioraram do mês passado para esse, que eram de 55% de boas e excelentes para só 51%. Mas a gente ainda não sabe se refletiu toda essa seca e qual a severidade dessa seca. Então, no mês passado já teve uma redução de 200 mil toneladas na expectativa de produção dos Estados Unidos. Isso colocou os estoques finais num nível desconfortável, mas não menor. Se a gente tiver mais um corte de 200 mil toneladas amanhã, em função dessa piora no quadro climático, mesmo que não seja uma piora trágica, mas uma piora do quadro climático, a gente vai ter os estoques dos Estados Unidos nos níveis mínimos dos últimos 5 anos. Tudo isso colocado junto é autista. É autista suficiente para fazer Nova York subir muito? A gente não sabe, não é um momento em que Nova York está reagindo dramaticamente às coisas que acontecem na produção. Pode ser que isso não aconteça, e a gente vai estar de olho e torcendo para que seja um relatório autista novamente. O último relatório já foi autista, Nova York não reagiu muito, mas o produtor tem que estar preparado para os dois cenários. Ele tem que estar preparado para tomar essa oportunidade caso Nova York suba um pouco, e ele tem que estar preparado também para conseguir preços melhores, mesmo que o mercado fique de lado, Erickson. E para fazer isso, ele vai ter que sair da zona de conforto e vai ter que saltar para uma coisa que no Brasil não é comum, mas se faz muito nos Estados Unidos, que são os derivativos. Então, essa tecnologia a mais vai ter que ser colocada para que ele consiga melhorar a sua média, mesmo que o mercado continue de lado, mesmo que as condições não mudem, mesmo que a demanda não venha. Isso já está sendo feito num número cada vez maior, por mais e mais produtores, e como qualquer outra tecnologia que o produtor colocou dentro do seu processo de produção, essa também vai ter que ser buscada. Vamos adicionar um ponto, né? Mais um ponto aqui, ó. Amanhã a história vai ser outra, pessoal, mas a gente olha os gráficos hoje aqui
para o algodão. O algodão outubro a 65 cents, o dezembro a 66 e março a 68. Ou seja, no máximo ali, dependendo do que vier amanhã, a gente vai ter uma variação ali entre esses pontos, né? 65 a 68. Isso no spot. Só se vier algo muito mais surpreendente do que isso para escapar. Pelo comportamento do mercado nos últimos meses que a gente vem conversando. Para passar desses 66 aí, olha, tem que vir uma bomba amanhã. Como o Peri comentou, não deve acontecer. Temos esses números aqui, Peri, e a gente olha um dólar perdendo força no mercado internacional, né? A pontuação do dólar, né, diante de outras moedas está abaixo de 100 pontos. Os 100 pontos, pessoal, para quem que acompanha o dólar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sabe que o 100 pontos ele é meio que um divisor de águas. Se ele cai muito para baixo é porque a moeda tende a perder a sua força. Se ele vai lá para cima, ele tende a ganhar cada vez mais força. A gente vê isso, inclusive, aqui no Brasil acontecendo. Hoje o dólar caindo a 5,39. Ou seja, amanhã vai ser esse divisor de águas para a competitividade desse algodão americano. Qual que é o seu olhar diante desses números, Peri? Exatamente o que você falou, Alex, concordo com você. Não tem sido um ano de números dramáticos. Em 2011, quem acompanhava o mercado, ou o mercado abria limite de alta ou limite de baixa. Isso durou 12 meses. Foi um ano que, para testar quem que estava bem no coração e quem que estava para ir. Ainda bem que eu corria nessa época e estava melhor. Hoje eu não sei se eu conseguiria. Mas nesse momento não é isso que está acontecendo. O mercado ele está reagindo aos poucos. O que a gente acredita é que se realmente se confirmar mais uma queda de produção dos Estados Unidos, Nova York vai reagir mais aos poucos, né? Então a gente precisa de outras notícias combinadas para ver Nova York subir acima dos 70, 68, 70, 72 centavos, que é o nosso maior objetivo. Se isso não vier, não se confirmar, a gente está com você, a gente acha que vai continuar da mesma maneira. Também do ponto de vista de mundo, a gente vai estar olhando muito de perto para a China. A China, ela aumentou a sua produção e ela está com condições favoráveis, pode ser que aumente. Outra coisa super legal da gente estar olhando com lupa é o que vai acontecer com Índia e Paquistão. Então, Índia e Paquistão tiveram uma mudança tectônica nas últimas 2 semanas. A gente até conversou sobre isso numa outra entrevista que está disponível lá no canal do Notícias Agrícolas. E o que aconteceu? A Índia, ela tirou o imposto completamente de importação de qualquer algodão, e o algodão brasileiro é o mais competitivo nesse momento. Isso está estendido até 31 de dezembro. As tradings estão correndo para tentar embarcar e fazer o algodão chegar lá o mais rápido possível, dentro desse limite de 31 de dezembro. E o Paquistão, aconteceu uma tragédia horrorosa, a gente não está tendo muita repercussão aqui, mas quem acompanha algodão está olhando com lupa também. Eles tiveram a maior enchente, talvez, da história deles. Fala-se em 2 milhões de pessoas que tiveram que sair das suas casas. E é numa região que produz bastante algodão. Então, essas duas situações, a gente quer ver como se reflete também no USDA de amanhã. Mas qualquer que seja o impacto, eu concordo contigo. A gente não deve ver Nova York reagindo de sopetão e tendo grandes volatilidades para cima ou para baixo. O que a gente pode ver é Nova York tomando uma outra tendência, que nesse momento talvez fosse até melhor, mas que ela tomasse uma tendência para cima e voltasse a claudicar ali acima dos 70 centavos. É isso que nos deixaria mais tranquilos nesse momento, tanto o produtor quanto para a produção, para quem consome. Eu acho que quem consome também é importante ver o preço do algodão em patamares mais saudáveis. Quanto ao dólar, Edson, eu sempre digo aqui, os custos diretos de produção, não estou falando de depreciação, amortização, custos financeiros, mas se você olhar os custos diretos de produção, que são publicados pelo IMEA, que é uma instituição que a gente respeita muito, você vai ver que 65, 70% dos custos diretos estão em dólar. Então, o produtor ele tem que reagir, tem que buscar boas oportunidades em dólar, mas sempre tendo em mente que os custos diretos dele são em dólar, a moeda principal dele de venda é dólar, e de compra também. O que a gente está vendo realmente não é o real se valorizando, é o dólar se desvalorizando, mundo afora. A gente ainda está num momento
que a gente ainda não tem claro quais são as mudanças nos fluxos de comércio internacional devido às tarifas. Enquanto isso não se definir, a gente vai continuar com incerteza. E é o que a gente sempre diz aqui, Alisson, a incerteza nesse momento, ela é pior do que notícia ruim. Muito que bem. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Edson, super obrigado pela oportunidade. Uma ótima semana para vocês e contem com a gente sempre que precisar. Um grande abraço. Um grande abraço. Você continue conosco aqui ao longo da nossa programação. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.